24 de março de 2025, segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Segunda-feira, segundou, iniciar nossos trabalhos, estudos, tantos compromissos, o nosso projeto para essa semana. Iniciar tudo isso na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus, é uma alegria, uma bênção, é um privilégio para cada um de nós. Vos saúdo com a paz de Jesus e nós vamos meditar em comunhão com a igreja, com a liturgia da igreja, a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 15a. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem valente guerreiro era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor: uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Então o rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada, e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. E sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel.
palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Nós acompanhamos esse texto bastante comprido, né? Hoje um texto comprido, longo. Tomara que você tenha tido paciência de escutá-lo por completo. Mas é um texto muito bonito, né? A história de Naamã, que era general do exército da Síria, do exército pagão. Então Naamã é de descendência pagã. E ele, por causa de indicação, né, a funcionária que trabalhava com sua esposa, ele vai até Israel procurar o profeta, né? E é muito interessante a trama, tudo que acontece aqui, que tem um grande ensinamento para cada um de nós, né? Primeira coisa que Naamã ele vai buscar a cura, né, por indicação. Primeiro porque já deveria ter tentado de tudo quanto é jeito receber essa cura, né? Já devia ter tentado usar todos os tipos de medicamentos da época, com certeza. Acredito que ele pensou, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? O não eu já tenho, né? Diante de receber ou não a cura, né? Então ele vai, mas ele fica indignado, ele fica bravo, porque ele pensa que o profeta Eliseu vai impor as mãos sobre ele e ele vai receber a cura de maneira miraculosa, de maneira instante, né? Aqui já é um ponto de aprendizado para nós, para nossa vida, para esse dia que nós iniciamos. As coisas da nossa vida, minha gente, nem sempre se cumpre da maneira como nós pensamos. Nem sempre as coisas são fáceis. No fundo é isso, né? E às vezes a gente se toma do mesmo sentimento de Naamã, querendo as coisas para ontem, querendo as coisas do nosso jeito, querendo as coisas rápidas, querendo uma resposta rápida diante dos nossos apelos. E as coisas não são assim, não. O mundo, como diz o ditado, o mundo não gira à nossa volta, né? O mundo não está girando à nossa volta. Nós não somos o centro do mundo. As coisas elas vão se cumprir conforme o desígnio de Deus e conforme a ordem natural das coisas. E muitas coisas que fogem do nosso controle, das nossas mãos, nós temos simplesmente que nos abandonar em Deus, entregar para Deus e esperar em Deus, né? Esperar o tempo de Deus. Nós não temos condições nenhuma de determinar nada. O que nos cabe em algumas situações simplesmente é esperar, né? É aquela coisa, né? Tem coisa que cabe a gente fazer. O que nos cabe, vai lá e faça, né? Vai lá e faça, dá um jeito, né? Agora, o que passou da nossa condição humana, da nossa fragilidade de resolver, de solucionar, é esperar em Deus e acabou, né? Por isso, o profeta manda que Naamã mergulhe 7 vezes no rio Jordão, e ele começa a pôr um empecilho, porque ele quer que seja feito do seu jeito. Ora, mas as coisas quando Deus determina, nem tudo é do nosso jeito. E as coisas devem se cumprir quando Deus determina, do jeito que Deus determina e pronto, né? E pronto. A gente tem algumas experiências e, claro, uma questão mística, uma questão de espiritualidade, né? Mas quantas vezes Deus, para algumas pessoas, Deus apontou caminhos, mostrou determinadas coisas e as pessoas insistem em fazer as coisas do jeito delas e elas vivem num sofrimento. Quem foge dos apontamentos de Deus, do projeto de Deus, vive num sofrimento, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente pode fazer o que a gente sabe, o que a gente quer, e nem tudo deve ser feito como nós queremos, né? Eu mencionei na minha homilia de ontem, né, o 3º domingo da Quaresma, eu mencionei o motivo pelo qual Moisés não entrou na Terra Prometida. Moisés não entrou na Terra Prometida, se a gente for ler o texto do capítulo 20 do livro dos Números,
porque ele desobedeceu a Deus e murmurou contra Deus, né? Deus mandou ele esperar, Deus mandou ele ordenar para a rocha dar água, e ele achou que ele podia fazer do jeito dele. Ele foi lá e começou a bater na rocha, mas Deus não mandou ele bater na rocha. Desobedecendo a Deus e murmurando contra Deus e contra o povo, ele não entrou na terra prometida. Esperou 40 anos, andou 40 anos suportando aquele deserto, e por causa de uma desobediência não conseguiu possuir o que tanto sonhava. E a mesma coisa conosco. Quanta gente insiste em coisas que Deus está dizendo: larga para lá, passa para lá, porque não é para você isso. E insiste, insiste. E a vida vai passando, e a vida vai passando. E quando está para possuir aquilo que de fato é um benefício trazido por Deus, não possui. Por quê? Porque está fixado, está fixo, né, naquilo que é humano. Então o convite hoje é que nós esperemos em Deus, né? Espera em Deus e obedeça a Deus. Por isso, ainda bem que convenceram Naamã. Naamã, você já fez tanta coisa para ver se recebia a cura da lepra. Você já fez tanta coisa, né? Que custa tentar mais essa? Vai lá e se banha 7 vezes no Jordão. E ele vai, acho que com mau gosto, né? E aí quando ele é curado, ele se converte. Verdadeiramente não há outro Deus senão o Deus de Israel, né? Se ele soubesse, ele não teria criado toda essa cena que ele criou de dúvida, de contestação, né? Uma cena de contraposição a Deus. Se ele soubesse que aconteceria aquilo, ele já teria ido, teria mergulhado já. Quando o profeta tivesse falado, ele já teria ido. E assim é a nossa vida. Às vezes, minha gente, nós mesmos atrasamos a nossa própria vida com as nossas más escolhas. Quando não obedecemos à voz de Deus, quando Deus manda fazer algo e não faz, fica atrasando a vida. Atrasando a vida. Então aprendamos com esse testemunho de Naamã, né? E é claro, a igreja coloca esse texto no tempo da Quaresma, que mostra que Naamã foi purificado nas águas do Jordão, mergulhando 7 vezes. O número 7 significa perfeição. Então, é o tempo da Quaresma, é o tempo também de nós nos desprendermos das lepras que às vezes vão embrenhando não somente na nossa carne, mas na nossa alma. Tantas coisas nesse tempo quaresmal que Deus nos chama: tire isso do coração, tire isso da sua vida. Se você sabe que não é para você, cai fora, tira. Dê passos à frente, vida nova, renovo. Faça dessa Páscoa que está chegando, está quase perto de nós. Faça dessa Páscoa um momento de renovo na vida. Que nós ouçamos a voz de Deus, os apelos de Deus, e que Ele nos ajude. Queridos, desejo a vocês uma segunda-feira cheia de Deus, uma semana abençoada, com muita paz, saúde, e nos encontramos amanhã com este programa Reflexão Diária. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.